Bahia e Cuiabá ganhou status de final. Bahia e Cuiabá ganhou status de jogo muito importante, mais importante do que a própria vida de quem vai narrar o jogo. E o Cuiabá já está rebaixado, deve receber dinheiro de todo o canto para poder dificultar a vida do Bahia. Se bem que poderia receber dinheiro do próprio Bahia para facilitar a sua vida. Mas isso aí é suposição de torcedor e isso não passa de especulação. Ainda assim, o Cuiabá está rebaixado. Declarações muito ruins nortearam a equipe do Cerrado durante todo o ano. O presidente, inclusive, dizendo que os jogadores eram um bando de acomodados, e isso realmente deve ter mexido com os brios do Dourado do Sertão, lá do Cerrado. Infelizmente para o Bahia não consegue ou nunca conseguiu um resultado positivo contra o Cuiabá. Derrotas e empates são perenes a esse confronto, onde as duas equipes têm o Bahia a sua freguesia gigantesca contra a equipe do Dourado. Difícil é você ter que motivar o seu time já rebaixado a enfrentar um time que luta contra o rebaixamento, que vem também da mesma sequência ruim que a sua e que está aí nessa pendenga absurda, com o campeonato oferecendo para si, tal qual o Bahia tem o campeonato oferecendo para si. O Bahia, por sua vez, busca força para poder escapar de uma areia movediça que o próprio Bahia se enfiou. E é bem difícil de dizer isso por conta justamente da quantidade de jogos e do tempo que o Bahia não vence uma partida. A última contra o Criciúma, 1-0 na Arena Fonte Nova. E ainda assim, o Bahia segue namorando a vaga para pré-Libertadores. Cruzeiro em um momento ridículo, Corinthians cafungando no cangote, mas com jogos teoricamente complicados, são os adversários do Bahia nessa questão da briga para a Libertadores. Além de uma torcida para o Botafogo, que joga cedo amanhã, decidindo a Libertadores de América contra o Atlético Mineiro, que foca a sua vida nessa competição. Nada parece ser mais fácil do que está fácil para o Bahia esse ano ir para a Libertadores. Um primeiro turno fantástico, uma queda vertiginosa, e se não houvesse essa queda, um segundo turno ok, dando a entender que o Bahia conquistaria essa vaga de uma maneira mais linear do que se parece. Ainda assim, falando de Dourado, o rebaixado terá desfalques para enfrentar o Bahia. Escalação do trio titular é desfalque e Bernardo, o técnico, pode mexer no esquema. O Cuiabá ele tem 3 desfalques: o zagueiro Bruno Alves, o volante Felipe Augusto, que não jogam por cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Derek Lacerda, que saiu lesionado com a lesão no posterior da coxa esquerda. André Luiz está no departamento médico e não jogará mais essa temporada por conta de uma hérnia de disco. E aí, meu irmão, o Cuiabá só tem tragédia no seu caminho. E Bernardo Franco vai ter que mexer no esquema tático da equipe com a entrada de um meio-campista. Sendo assim, ele utilizaria uma formação com 4 jogadores ao invés de 5, ou seja, sairia de encostar a bunda na trave e tentaria atacar o Bahia. Então, o Dourado vai provavelmente a campo com Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Imperiur e Ramon, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson, e 3 atacantes, Jonathan Cafu, Cleison e Isidro Pita. Aí é onde mora o perigo. No primeiro turno, o Cuiabá venceu o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 2-1, com 2 gols do Isidro Pita. A equipe do Cuiabá encerrou a preparação dela na última sexta-feira, vulgo hoje, no CT Manuel Dresch, sob a tutela do Bernardo Franco, comandante do Alvinegro. A equipe do Cuiabá
não luta por mais nada nesse campeonato, pois já está rebaixada e ela não vence há 7 rodadas e ocupa a penúltima colocação na tabela, com somente 30 pontos conquistados. O Cuiabá vem de uma tragédia após outra tragédia e erra em tudo no ano. E quando uma equipe erra tudo, o único caminho é o descenso. Infelizmente, a gente tem que entender e observar que dentro das equipes que estão jogando o Campeonato Brasileiro, toda vez que uma equipe comete uma sucessão de erros nítidos e notórios, o caminho é a descida da ladeira. É o primeiro descenso do Cuiabá, inclusive, em quase 23 anos de história, né? Então, o time cuiabano ficou aí bem prejudicado, porque perdeu o Antônio Oliveira para o Corinthians, aí demorou uma cara para poder contratar um técnico, contratou Petit, que ficou por 85 dias, e aí barrou Daverson, perdeu Daverson para o Atlético, e aí o presidente pega e dá uma declaração pública do seguinte: uma pessoa que acorda às 5 da manhã, pega um ônibus e fica no sol, no CT do Cuiabá, cortando a grama, tem motivação. Esses atletas ganham de 100 a 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Para mim, isso se chama falta de vergonha na cara. Vamos mexer com outra coisa quem não estiver motivado, disse Dresch à época. Ou seja, imagine, maluco, quando você pega um treino, um dirigente que abre a boca a dizer que se você não está motivado, o problema é seu, vá embora, ganhe bonde, pegue a pista, se saia. Então, é complicado, meu amigo, é complicado. E é esse ambiente que o Bahia vai enfrentar. O Cuiabá faz jogos difíceis, né, para os seus adversários, mas com um pouco de malícia, os adversários conseguem vencer a equipe cuiabana. E o Bahia, ele vem no meio de um caminhão de turbulência, né? O Bahia que tem, para mim, algumas mudanças no time. Ele pode inventar, Rogério pode inventar 3 atacantes, tá? Espetando Biel e Ademir pelo lado e centralizando o Lúcio, né? Abrindo mão de Cauli e tendo Everton Ribeiro como seu pilar, com Jean Lucas e Caio Alexandre. Ele pode mudar também, ele pode variar um pouco e botar a Rezende no meio para puxar uma linha de 3 sem a bola e fazer um 3-5-2 disfarçado. E ele tem algumas opções. Mas conhecendo o Rogério, em 36 rodadas desse brasileiro, mais as muitas outras que ele teve no ano passado, a gente acredita que o Rogério Ceni ele vai manter o que ele vem dando certo. Bem provável que Cauli dê lugar a Biel, para que Biel tenha uma assertividade maior pelo lado esquerdo do campo, puxando a bola para dentro, e aí a gente tem 2 homens de velocidade e um homem que ataca os espaços, que é o nosso querido Luciano Rodrigues, e tem Everton Ribeiro gerenciando o jogo. O que eu acredito que pode, eu acho que é bem provável que pode acontecer, é ele justamente trabalhar com esses homens de flanco e um homem de meio trabalhando dentro dessa, atacando esse espaço com Rafael Ratão. E é bem provável isso que vai acontecer. Na lateral direita, Gilberto deve ser mantido em detrimento do próprio Arias, que veio aí, já está de volta e que já está junto com o Bahia depois da sua passagem pela seleção e conseguiu também o efeito suspensivo aí, né, a redução da pena para 2 jogos, já que ele já cumpriu esses 2 jogos, então o Arias fica de banco, de boa. Quem não joga é Tassiano devido à condição física e um incômodo muscular no aquecimento do jogo contra o Atlético. E o atacante, meio atacante não treinou com o time durante a semana. Então, o provável time do Bahia é Adriel, Gilberto, Canu, Gabriel Xavier e Juba, Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Biel, Ademir e Luciano Rodrigues. Esse deve ser o jogo, o time titular amanhã contra a equipe do Cuiabá. A possibilidade é imensa que isso pode acontecer. Quem comanda o jogo?
o comando vem de um árbitro do Espírito Santo. Davi de Oliveira Lacerda é o árbitro, auxiliado por Fabiano Ramos, Fabiano Ramires, também do Espírito Santo, e o Douglas Parrung, do Espírito Santo. No VAR, o Rafael Trace, que Deus nos abençoe, comandando o VAR de Bahia e Cuiabá, a partida que você confere diretamente lá do Senhor Espeto Estela, na Pedra do Sal, no shopping Plaza Mall, em Itapuã. Quem é seguidor do João Bahia, na sua conta vai ter um descontinho de 5%. Chega lá e mostra. Ó, sou seguidor do canal João Bahia, é inscrito no canal João Bahia aqui no YouTube, vai ganhar 5% de desconto na sua conta, além de que a gente vai estar lá e vai poder bater um papo, trocar uma ideia, tirar uma foto e curtir e ver e curtir esse jogo entre Bahia e a equipe do Cuiabá, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom?